Como reconhecer quando sua fé no Espírito Santo esfria sem que vós se perceba? Você continua acreditando, continua falando de Deus, continua orando do seu jeito, mas algo mudou por dentro. Não houve uma queda brusca, nem uma decisão consciente de se afastar. A fé não acabou, ela apenas perdeu calor. A chama ainda está acesa, mas já não ilumina como antes. E o mais inquietante é que isso acontece sem alarde, sem aviso, sem um momento claro para apontar e dizer: foi aqui que começou. Esse estado é silencioso. Você segue a vida, cumpre responsabilidades, mantém a aparência de quem está firme, mas percebe que a sensibilidade espiritual já não responde da mesma forma. Aquilo que antes tocava o coração hoje passa quase despercebido. A presença do Espírito Santo, que antes era viva e próxima, agora parece distante, não porque ele foi embora, mas porque algo em você foi se adaptando à ausência de intensidade. Isso não significa que você perdeu a fé. Significa que ela entrou em modo automático. E fé automática é perigosa, porque funciona sem consciência. Você acredita, mas já não percebe. Serve, mas já não sente propósito. Ora, mas sem expectativa real. Esse esfriamento não dói de imediato, por isso passa despercebido. Ele se instala como cansaço espiritual, como rotina, como normalidade. Muitas pessoas acham que o esfriamento da fé sempre vem acompanhado de rebeldia ou pecado visível. Mas na maioria das vezes, ele começa de forma muito mais sutil. Começa quando o coração se acostuma a viver sem parar para perceber o Espírito Santo. Quando a fé deixa de ser relação e se torna apenas referência. Reconhecer esse estado não é acusação, é lucidez. Deus não revela para expor, revela para cuidar. O simples fato de você se identificar com isso já mostra que a fé ainda está viva o suficiente para sentir falta do fogo. E isso é um sinal de vida espiritual, não de fracasso. Antes de falar sobre como reacender essa chama, é essencial entender algo fundamental. O esfriamento raramente começa com grandes quedas. Ele quase sempre começa com pequenas concessões, cansaço não tratado e uma rotina espiritual que vai se tornando mecânica sem que você perceba. O esfriamento raramente começa com rebeldia. Quase ninguém percebe quando a fé começa a esfriar, porque na maioria das vezes isso não começa com um erro grave, uma decisão errada ou um afastamento consciente de Deus. Começa com cansaço, com sobrecarga, com dias cheios demais e coração atento de menos. A fé não é abandonada, ela apenas deixa de ser cuidada. Você não acorda um dia dizendo que vai se afastar do Espírito Santo. Você apenas começa a adiar momentos de escuta. Começa a orar menos profundamente. Começa a tratar a vida espiritual como algo que pode esperar até que a fase difícil passe. E enquanto você segue sendo responsável, produtivo e até fiel externamente, algo dentro de você vai se adaptando à ausência de intimidade. O esfriamento raramente nasce da rebeldia, porque a maioria das pessoas que passam por isso ama a Deus. O problema não é falta de amor, é excesso de desgaste. Quando a alma está cansada, ela entra em modo de sobrevivência. E nesse modo, o coração faz apenas o necessário para continuar funcionando. A fé vira manutenção, não relacionamento. A rotina espiritual começa a se repetir sem envolvimento. As mesmas palavras, os mesmos horários, os mesmos gestos. Tudo parece correto por fora, mas por dentro falta presença, falta atenção, falta escuta. Não há intenção de se afastar, mas também já não há esforço para se aproximar. É nesse espaço neutro que a fé começa a esfriar sem ser notada. Jesus falou sobre isso quando alertou sobre o amor que esfria, não por perseguição, mas por multiplicação de pressões. Não é o pecado isolado que rouba o fogo. É a soma de distrações, preocupações e cansaços não tratados. A alma se protege diminuindo a sensibilidade, e o Espírito Santo,
passa a ser percebido cada vez menos. Esse tipo de esfriamento é perigoso, porque parece normal. Você se acostuma com menos expectativa, menos sensibilidade, menos fome espiritual. E como não há culpa evidente, você segue em frente sem perceber que algo essencial está sendo deixado de lado. Entender isso muda tudo. Porque se o esfriamento não começa com rebeldia, ele também não se resolve com condenação. Ele se resolve com consciência, cuidado e realinhamento. E o próximo passo é reconhecer quando algo ainda mais sutil acontece. Quando a presença do Espírito Santo deixa de ser prioridade e passa a ser apenas uma referência distante na sua fé. Quando a presença do Espírito Santo deixa de ser prioridade, há um momento delicado em que o Espírito Santo ainda faz parte da sua fé, mas já não ocupa o centro dela. Você continua acreditando, continua falando sobre ele, continua reconhecendo sua importância, mas já não o consulta antes de decidir, já não espera sua direção com a mesma atenção. A presença que antes era buscada agora é apenas lembrada. Isso não acontece de forma brusca. Acontece quando a vida começa a ser organizada sem referência espiritual constante. Você decide primeiro, ora depois. Resolve sozinho e só busca Deus quando o peso fica grande demais. Não por desprezo, mas por adaptação. A fé vai se ajustando ao ritmo do cansaço e o Espírito Santo deixa de ser prioridade para se tornar apoio eventual. Nesse ponto, a fé ainda existe, mas a relação muda. O Espírito Santo passa de presença viva para conceito correto. Você sabe quem ele é, sabe o que faz, sabe o que representa, mas já não vive em diálogo contínuo. A sensibilidade diminui porque a escuta diminuiu. E quando a escuta diminui, a percepção espiritual enfraquece sem fazer barulho. Isso é perigoso porque parece maturidade, parece independência, parece equilíbrio, mas na verdade é um afastamento funcional. Você não se rebela contra Deus, apenas aprende a viver sem depender dele em cada detalhe. E é nesse ponto que a fé começa a perder calor. Não porque Deus se afastou, mas porque deixou de ser convidado a participar do cotidiano. O Espírito Santo não força a presença, ele responde à prioridade. Quando deixa de ser buscado com intenção, passa a ser sentido com menos clareza. E quanto menos clareza, menos expectativa. Quanto menos expectativa, menos fome espiritual. Esse ciclo é silencioso, mas profundo. Perceber isso não é motivo de culpa, é oportunidade de realinhamento. Porque enquanto você ainda sente falta da presença, ela ainda pode ser restaurada. E para entender como isso se aprofunda, é preciso olhar para um sinal muito comum desse esfriamento. A oração que continua existindo, mas já não conecta o coração como antes. A oração que continua, mas já não conecta. A oração não desaparece quando a fé esfria. Ela continua presente, mas muda de lugar. Deixa de ser encontro e se torna hábito. Você ainda ora, ainda fala com Deus, ainda repete palavras sinceras, mas percebe que algo não atravessa mais o coração como antes. A oração acontece, mas a conexão não acompanha. Isso não significa que a oração perdeu valor. Significa que ela perdeu presença. Em vez de diálogo, vira monólogo. Em vez de escuta, vira descarga de preocupações. Você fala, pede, agradece, mas raramente para perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto ora. A alma está cansada demais para permanecer atenta. Esse tipo de oração não nasce da hipocrisia, nasce da sobrevivência espiritual. Você ora porque sabe que deve orar, não porque sente desejo de estar ali. E aos poucos, o coração aprende a funcionar sem esperar resposta. A fé continua ativa, mas a expectativa diminui. E sem expectativa, a sensibilidade espiritual começa a adormecer. O Espírito Santo continua presente, mas a oração já não cria espaço para que ele conduza.
Não há silêncio, não há escuta, não há entrega real. Há palavras corretas, mas pouca disponibilidade interior. Isso faz com que a oração deixe de aquecer a fé e passe apenas a mantê-la funcionando no mínimo necessário. Esse é um dos sinais mais claros do esfriamento silencioso. Não é parar de orar, é orar sem envolvimento do coração. E quanto mais isso se repete, mais natural parece. A pessoa se acostuma a uma fé que fala de Deus, mas raramente permanece com Ele. Reconhecer isso não é condenação, é lucidez espiritual. Porque quando você percebe que a oração já não conecta, ainda existe desejo de reconexão. E esse desejo revela que algo mais profundo está acontecendo. Muitas vezes, essa desconexão na oração nasce de uma mudança silenciosa ainda maior. A troca gradual da dependência por autossuficiência, a substituição silenciosa da dependência por autossuficiência. Sem perceber, você começa a resolver tudo sozinho, não por orgulho declarado, mas por hábito. A vida exige respostas rápidas, decisões constantes, soluções imediatas. E pouco a pouco, a dependência do Espírito Santo vai sendo substituída por competência, experiência e lógica. Você ainda crê em Deus, mas já não espera por Ele do mesmo jeito. Essa mudança é sutil. Você ora menos antes de agir e mais depois que tudo já está decidido. Pede ajuda quando o peso aperta, não quando o caminho começa. A fé se adapta ao ritmo da sobrevivência e a autossuficiência passa a parecer maturidade. Mas maturidade espiritual não é conseguir tudo sozinho. É saber quando não caminhar sem Deus. Quando a dependência diminui, a sensibilidade também diminui. O coração aprende a funcionar sem consultar, sem ouvir, sem esperar. E quanto menos você depende, menos percebe a presença. Não porque o Espírito Santo se afastou, mas porque deixou de ser chamado para participar. A fé continua, mas o calor se perde. Esse processo não gera culpa imediata, por isso passa despercebido. Você segue responsável, funcional, até admirável aos olhos dos outros. Mas por dentro, algo fica seco. A fé deixa de ser fonte e passa a ser apoio ocasional. E quando isso acontece, o discernimento começa a mudar. Porque quando a dependência enfraquece, outra coisa assume o controle. A lógica começa a ocupar o lugar da sensibilidade espiritual. As decisões passam a ser tomadas apenas com base no que faz sentido, no que parece seguro, no que é calculável. E isso nos leva ao próximo sinal silencioso do esfriamento da fé. Quando o discernimento vai sendo trocado por lógica. A fé começa a esfriar quando você passa a decidir tudo apenas com a mente, sem consultar o coração espiritual. Não porque a lógica seja errada, mas porque ela passa a ocupar um lugar que não foi feito para ela governar sozinha. O discernimento espiritual vai sendo deixado de lado, não por rebeldia, mas por praticidade. A lógica é mais rápida, mais previsível, menos exigente. Você começa a analisar o que é possível, viável, seguro, aceitável. E isso parece maturidade, parece equilíbrio. Mas aos poucos, decisões que antes eram levadas em oração passam a ser resolvidas apenas com cálculo. A fé não é negada, apenas não é mais necessária para decidir. O Espírito Santo deixa de ser consultado porque a resposta já parece óbvia demais para esperar. Esse é um ponto delicado, porque nada parece errado. As escolhas fazem sentido, os argumentos são sólidos. O caminho parece coerente, mas algo interno começa a se perder. A paz deixa de ser critério. A sensibilidade deixa de ser considerada. A voz interior do Espírito Santo se torna mais fraca, não porque ele não fala, mas porque já não é o primeiro a ser ouvido. Quando a lógica governa sozinha, a fé se torna decorativa. Ela confirma decisões, mas não as orienta.
O discernimento espiritual, que exige silêncio, espera e humildade, é trocado por rapidez e controle, e isso esfria a fé lentamente, porque o coração deixa de ser treinado para ouvir. A Bíblia nunca opôs fé e razão, mas sempre deixou claro quem deve governar. Quando a razão assume o controle absoluto, o Espírito Santo passa a ser acessório. E quando ele se torna acessório, a sensibilidade espiritual diminui inevitavelmente. Esse tipo de esfriamento não causa choque imediato, ele anestesia. Você deixa de perceber o que não pode ser explicado apenas com argumentos. E junto com isso, algo ainda mais sério começa a acontecer. A sensibilidade ao pecado e à correção vai se perdendo aos poucos, sem resistência clara, apenas com tolerância silenciosa. A perda gradual da sensibilidade ao pecado e à correção. Quando a fé começa a esfriar, uma das primeiras áreas afetadas é a sensibilidade. Não acontece uma mudança brusca de comportamento, nem uma decisão consciente de errar mais. O que acontece é algo mais sutil. Aquilo que antes incomodava o coração, agora é facilmente ignorado. Não porque passou a ser certo, mas porque deixou de ser percebido com a mesma clareza. Você não justifica o erro, apenas o tolera. Não defende atitudes erradas, apenas deixa passar. Pequenas concessões vão sendo feitas em nome do cansaço, da pressão ou da adaptação à rotina. E como não há uma queda visível, a consciência vai se ajustando a um novo nível de sensibilidade mais baixo. O Espírito Santo continua alertando, mas a resposta já não é imediata. A correção deixa de ser bem-vinda e passa a ser evitada. Não porque você rejeite a verdade, mas porque ela exige um esforço emocional que parece pesado demais naquele momento. Você prefere não confrontar, não revisar, não parar para ouvir. E assim, sem perceber, o coração vai se protegendo do desconforto, reduzindo a escuta espiritual. Esse processo é perigoso porque acontece sem culpa intensa. Você segue se considerando uma pessoa de fé, e de fato ainda é. Mas a consciência espiritual vai sendo anestesiada. Aquilo que antes gerava arrependimento rápido, agora gera silêncio. Aquilo que antes levava à oração, agora é empurrado para depois, e o depois quase nunca chega. Na Bíblia, vemos que Deus não deixa de corrigir seus filhos, mas também respeita o nível de atenção que eles oferecem. Quando a sensibilidade diminui, a correção não desaparece. Ela apenas se torna menos perceptível. O problema não está na ausência da voz de Deus, mas na diminuição da resposta do coração. Reconhecer essa perda de sensibilidade não é motivo de vergonha. É sinal de que ainda há consciência ativa. Quem já perdeu completamente a sensibilidade não se questiona. O fato de você perceber que algo mudou indica que o Espírito Santo ainda está trabalhando, chamando com cuidado, não com acusação. E isso nos leva a uma verdade importante. Mesmo quando a sensibilidade diminui, o Espírito Santo não se afasta. Ele continua falando. O que muda é a forma como você escuta. Entender essa diferença é essencial para perceber o próximo sinal silencioso do esfriamento da fé. O Espírito Santo ainda fala, mas você escuta menos. O Espírito Santo não se afasta quando a fé esfria. Ele não se retira em silêncio, nem abandona quem está cansado espiritualmente. O que acontece é mais sutil e mais profundo. A voz continua presente, mas a escuta enfraquece. Não porque Deus deixou de falar, mas porque o coração perdeu sensibilidade ao longo do caminho. Quando a fé está viva e aquecida, a escuta é natural. Há atenção, expectativa, abertura. Mas quando o cansaço espiritual se instala, a alma começa a filtrar menos. Você escuta menos porque já não para ouvir. A vida segue em ritmo acelerado, as decisões se acumulam,
e a escuta espiritual vai sendo adiada para depois. E depois quase nunca chega. O Espírito Santo fala de muitas formas, através de inquietações suaves, alertas internos, convicções que surgem sem barulho. Mas quando a fé esfria, esses sinais passam despercebidos. Não são rejeitados, apenas ignorados. Você sente algo leve no coração, mas segue em frente. Percebe um desconforto sutil, mas racionaliza. A voz não some, perde espaço. Esse é um dos pontos mais delicados do esfriamento espiritual. Porque a pessoa ainda acredita que está sendo guiada, quando na verdade está apenas seguindo o próprio ritmo. A fé se mantém ativa, mas a direção deixa de ser relacional. O Espírito Santo deixa de ser ouvido não por desobediência direta, mas por falta de atenção constante. Na prática, isso se manifesta como uma fé funcional, mas pouco sensível. Você não sente mais aquele freio interno com a mesma clareza. Não percebe mais a mesma convicção ao tomar decisões. Tudo parece mais neutro, mais frio, mais distante. E como não há conflito evidente, esse estado se normaliza. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita com cuidado e esperança. Se você percebe que escuta menos, é porque ainda existe escuta. Quem não escuta mais, não sente falta. O incômodo que você sente é um convite. O Espírito Santo está chamando de forma suave, esperando que você desacelere. Volte a prestar atenção e crie espaço para ouvi-lo novamente. Esse reconhecimento não deve gerar medo, mas responsabilidade espiritual, porque enquanto há consciência, há possibilidade de restauração. E para avançar nesse processo, é necessário olhar para outro sinal comum do esfriamento. Uma fé que continua ativa por fora, mas já não está viva por dentro. A fé que se mantém ativa, mas não viva. Existe um estágio em que a fé continua funcionando, mas já não pulsa. Você ainda participa, ainda serve, ainda cumpre compromissos espirituais, ainda acredita nas verdades que sempre acreditou. Por fora, tudo parece em ordem, mas por dentro, algo perdeu cor. A fé continua ativa, mas já não está viva do mesmo jeito. Esse é um dos sinais mais difíceis de reconhecer, porque a atividade espiritual pode esconder desgaste espiritual. Você faz, mas sem alegria. Continua, mas sem expectativa. Serve, mas sem aquele senso de propósito que antes aquecia o coração. Não há rebeldia, não há afastamento visível, apenas uma ausência silenciosa de fogo interior. Quando a fé está viva, ela gera movimento interno. Há desejo, há sensibilidade, há resposta do coração. Quando ela esfria, o movimento se torna apenas externo. Você faz o que precisa ser feito, mas já não se permite sentir. A alma entra em modo de manutenção. Mantém a fé funcionando no mínimo necessário para não parar completamente. Isso acontece porque o coração aprende a se proteger do cansaço. Para não se frustrar, diminui a expectativa. Para não se machucar, reduz a entrega. E sem perceber, você passa a viver uma fé segura, mas rasa, correta, mas distante, fiel, mas fria. O perigo desse estado não está na atividade em si, mas na normalização da falta de vida. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que a fé adulta é menos sensível, que o fogo do início era coisa de fase, e essa crença vai roubando aos poucos a esperança de viver algo mais profundo com o Espírito Santo. Na Bíblia, vemos que Deus não se satisfaz apenas com a aparência de vida espiritual. Ele chama a vida plena, a fé viva, a comunhão real. Uma fé que não é movida apenas por dever, mas por relacionamento. Quando a fé se mantém ativa, mas não viva, algo precisa ser cuidado antes que o distanciamento se torne permanente. Reconhecer esse estado não é sinal de fracasso, é sinal de honestidade espiritual.
É perceber que você não quer apenas continuar fazendo, quer voltar a sentir, a ouvir, a responder. E isso prepara o coração para um alerta necessário. O maior risco não é passar por esse esfriamento, mas aceitá-lo como algo normal e definitivo. O perigo de normalizar o distanciamento. Um dos momentos mais críticos do esfriamento da fé não é quando ela começa a perder calor, mas quando isso passa a parecer normal. Você percebe que algo mudou, sente menos sensibilidade, menos desejo, menos resposta interior, mas em vez de se perguntar o porquê, começa a aceitar. Diz para si mesmo que é apenas uma fase, que a vida é assim, que a fé madura não precisa sentir tanto. Essa normalização é perigosa, porque silencia o alerta interior. O Espírito Santo continua chamando, mas o coração aprende a justificar o distanciamento. Você se adapta à ausência de fogo como se fosse crescimento. Confunde resistência emocional com maturidade espiritual. E assim, o esfriamento deixa de incomodar e passa a ser tolerado. Quando o distanciamento é normalizado, a fé entra em modo de sobrevivência permanente. Não há crise, mas também não há vida. Não há queda visível, mas também não há renovação. Você segue caminhando, mas sem expectativa de reencontro profundo com Deus. E isso rouba lentamente a alegria da fé. Normalizar esse estado também afeta a forma como você responde aos convites de Deus. Aquilo que antes despertava o coração, agora parece exagero. Momentos de oração mais profunda parecem desnecessários. Chamados à reflexão, soam como peso. O coração se fecha não por dureza, mas por acomodação. Jesus alertou que o perigo não está apenas em se afastar, mas em esfriar sem perceber. Porque quando o esfriamento se torna aceitável, a restauração parece distante demais para ser buscada. A pessoa não sente urgência, não sente necessidade, não sente fome. E sem fome espiritual, não há busca real. Mas aqui existe uma verdade cheia de esperança. Se você consegue reconhecer esse perigo, é porque ainda há sensibilidade. O Espírito Santo está iluminando algo que não deve ser aceito como normal. Deus não revela para acusar, revela para despertar. E esse despertar não vem para gerar medo, mas para chamar de volta a vida. Perceber que você começou a normalizar o distanciamento é um sinal claro de que a fé ainda está viva o suficiente para reagir. E essa reação começa com uma mudança de perspectiva poderosa. Reconhecer o esfriamento não é fracasso espiritual. É, na verdade, um dos sinais mais claros de que ainda há vida espiritual ativa dentro de você. Reconhecer o esfriamento é sinal de vida espiritual. Pode parecer contraditório, mas perceber que a fé esfriou não é um sinal de derrota espiritual, é um sinal de sensibilidade ainda ativa. Quem realmente perdeu a fé não se questiona, não se incomoda, não sente falta. A consciência de que algo mudou revela que o Espírito Santo ainda está tocando, ainda está iluminando, ainda está chamando com cuidado. Deus não expõe o esfriamento para acusar, mas para restaurar. Ele não revela para envergonhar, mas para despertar. Quando você reconhece que a chama diminuiu, isso significa que ainda existe desejo de fogo, ainda existe memória da presença, ainda existe sede, mesmo que enfraquecida. E onde há sede, há possibilidade de renovação. Muitas pessoas se culpam ao perceber esse estado, como se tivessem falhado gravemente. Mas a culpa paralisa. A consciência, quando guiada pelo Espírito Santo, liberta. Ela traz clareza sem condenação. Mostra o caminho de volta sem empurrar. Deus não pede que você volte correndo, pede que volte com o coração aberto. Reconhecer o esfriamento também exige humildade. Exige admitir que algo foi sendo deixado de lado, que a fé entrou em automático, que a presença deixou de ser prioridade. Mas essa humildade não diminui você.
ela cria espaço para Deus agir novamente. O Espírito Santo trabalha melhor onde há verdade, não onde há aparência. Esse reconhecimento muda a postura interior. Você deixa de se defender e começa a se alinhar. Deixa de justificar o cansaço espiritual e começa a cuidar dele. Deixa de normalizar a distância e começa a desejar proximidade. Esse movimento, ainda que silencioso, já é resposta ao chamado de Deus. A restauração da fé não começa com grandes decisões, mas com essa consciência honesta. Com esse momento em que você para e diz, sem medo e sem drama, algo esfriou, e eu não quero permanecer assim. Essa disposição simples é poderosa. Ela reacende a sensibilidade antes mesmo de reacender as emoções, e é exatamente nesse ponto que o caminho se aprofunda. Porque depois da consciência vem a resposta mais sincera que um coração pode oferecer. Não uma promessa exagerada, mas uma oração honesta. Uma oração que não pede sentimentos, mas pede sensibilidade restaurada. Esse é o próximo e mais delicado passo deste processo. Uma oração honesta para reacender a sensibilidade espiritual. Espírito Santo, eu não venho fingir que está tudo bem. Eu venho como estou, cansado por dentro, menos sensível do que já fui, com a fé funcionando mais na mente do que no coração. Eu não perdi a fé, mas reconheço que algo esfriou. E hoje eu não quero justificar isso, quero cuidar. Eu não te peço emoções fortes, nem experiências forçadas. Peço sensibilidade. Peço que o meu coração volte a perceber o que antes percebia. Que eu volte a ouvir com atenção, a responder com verdade, a parar quando tu sinalizas, a avançar quando tu conduzes. Remove de mim a rotina vazia, a oração automática, a fé no modo de sobrevivência. Espírito Santo, mostra com amor onde eu fui me afastando sem perceber. Não para me acusar, mas para me alinhar. Se troquei dependência por autossuficiência, me ensina a voltar a confiar. Se troquei discernimento por lógica, me ensina a voltar a ouvir. Se normalizei a distância, desperta em mim novamente a fome pela tua presença. Eu abro espaço dentro de mim. Não para prometer o que não consigo sustentar, mas para permitir que tu faças o que só tu podes fazer. Restaura minha atenção espiritual. Reaquece o que esfriou. Não me deixes confortável longe de ti. Prefiro a dor da consciência ao conforto da distância. Que minha fé volte a ser viva, não apenas correta. Que minha oração volte a ser encontro, não apenas palavras. Que minha caminhada volte a ser relacional, não apenas religiosa. Eu não quero voltar ao passado, quero avançar contigo de forma real, sensível e verdadeira. Enquanto faço essa oração, algo já começa a mudar. Não fora, mas dentro. Não como emoção intensa, mas como disposição. E essa disposição é o início de toda a restauração verdadeira, porque a fé não se reacende de uma vez. Ela começa a reacender quando o coração decide não permanecer frio. A fé que se reacende começa pela consciência. A fé não se perde de um dia para o outro, e por isso também não se restaura de forma instantânea. Ela se reacende quando a consciência desperta e o coração volta a prestar atenção. Não começa com sentimentos fortes, começa com verdade. Com aquele momento em que você reconhece que algo esfriou e decide com sinceridade não permanecer assim. A restauração da fé não exige promessas exageradas nem mudanças bruscas. Exige constância, humildade e espaço para o Espírito Santo trabalhar novamente. Pequenos gestos diários, pequenas escolhas de atenção, pequenas pausas para ouvir. É assim que o fogo volta, não com espetáculo, mas com presença. Agora, você entende que o esfriamento não foi abandono, foi descuido. E descuido pode ser corrigido.
Você não precisa se acusar pelo passado, precisa cuidar do presente. O Espírito Santo não te trouxe até aqui para apontar falhas, mas para te conduzir de volta à sensibilidade. Onde há consciência, há caminho. Onde há caminho, há esperança. A fé que se reacende não é mais ingênua, mas é mais profunda. Não depende de emoção constante, mas é sensível à presença. Não vive em extremos, mas em relação. Essa fé não te empurra, te sustenta, não te cobra, te guia. Não te abandona nos dias secos, mas te ensina a atravessá-los com verdade. Você não está atrasado, você não está longe demais. Você está no ponto exato onde Deus pode agir, porque seu coração está aberto e consciente. E isso é tudo o que o Espírito Santo precisa para reacender o que esfriou. Siga atento, siga sensível, siga cuidando do fogo. A fé viva não é a que nunca esfria, mas a que percebe quando esfria e escolhe, com humildade, voltar a se aproximar.